História real de uma avó. Descobri a traição do meu marido com minha própria avó no festival. Nem sei por onde começar essa lembrança que ainda hoje me tira o sono. Era um dia suculento e doce, como só os domingos em São Mateus podiam ser. Os sinos da igreja batiam o meio-dia, enquanto a cidade se enchia de vozes animadas e música enfeitada de risos. O festival anual era o nosso orgulho, uma explosão colorida de barracas abarrotadas de pastéis, doces e churros, impregnando o ar com aquele cheiro irresistível. Aos 83 anos, ao olhar para trás, parece que foi ontem. Aquele domingo fatídico de 1972. Eu, já com 30 anos, pensava ter encontrado asilo no amor de Roberto. O casamento era meu pequeno equilíbrio, algo que eu buscava desesperadamente desde que minha infância foi marcada por silêncios assombrados. Minha avó Helena, rígida como sempre, mantinha a casa sob um controle frio, nunca questionado. Minha mãe, Clara, uma alma frágil, partiu cedo demais, deixando para trás uma lacuna que eu nunca consegui preencher. Mas vejamos, é engraçado como a vida nos prepara surpresas perversas. No meio do festival, enquanto a banda local tocava aqueles sons familiares que mexiam com a gente, notei algo que me fez congelar. Varando a multidão, Roberto, meu marido, não estava sozinho. Era uma visão que me feriu como uma facada. Ali, ao lado dele, minha avó Helena. Algo dentro de mim dizia que aquela proximidade não era inocente. E então, o tempo parou. A música se tornou um zumbido distante. As cores do festival empalideceram e o cheiro das comidas, antes apetitoso, virou um peso no estômago. Meus olhos não acreditavam no que viam. Um toque íntimo, trocado rápido, mas suficiente para rasgar qualquer fio de confiança que eu tecia diligentemente. Minha avó e meu marido juntos? A dor da traição me esmagou ali mesmo, no meio da festa, onde tudo seguia seu curso. O que fazer num momento como esse? Fui sugada pela raiva e pela humilhação. Uma parte de mim queria fugir, silenciar e esquecer. Porém, outra parte era o turbilhão de pensamentos que não se calariam, exigindo ação e, quem sabe, até escândalo. Vi o palco do festival e senti um ímpeto quase irracional. A decisão de expor aquilo me queimava por dentro. Mas quem seria eu diante da verdade suja que tinha testemunhado? Então, com o coração disparando, como uma bateria em ritmo frenético, me vi andando na direção do palco, perdida na confusão dos meus sentimentos. O som das risadas ao meu redor, o tropeçar ansioso entre barracas e gente, e de repente me vi ali, prestes a tomar o microfone e abrir as feridas que eu nunca quis ter. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ai, me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Eu estava ali, prestes a agarrar o microfone, quando algo completamente inesperado aconteceu.
O zumbido da multidão parou por um segundo e depois explodiu em uma comoção que fez o chão vibrar. Olhei na direção do barulho e a cena que se desenrolava diante dos meus olhos parecia digna de pesadelo. Roberto e Helena estavam em meio a uma confusão de gritos e empurra-empurra, mas não era entre eles. No centro daquela confusão, uma mulher desesperada agarrava o braço do meu marido, os olhos cheios de raiva e lágrimas. Lorena, uma amiga de longa data da nossa família, trouxe à tona a peça que faltava no quebra-cabeça. Ela gritava que Roberto era o pai do filho que ela carregava. A revelação foi um soco no estômago, ainda mais forte do que a cena que eu testemunhei antes. O festival se tornava um palco de calamidade pessoal, com todos ao redor olhando, esperando por mais escândalos. A traição que eu achava ter desvendado era apenas a ponta do iceberg. Minha avó Helena, ao invés de se indignar ou defendê-lo, olhou para Lorena com um olhar que mesclava surpresa e talvez respeito, como se um pacto secreto houvesse sido exposto ali. A multidão ao nosso redor não sabia se assistia ou se participava, mas eu senti o chão sumir sob meus pés. Sabe aquele silêncio ensurdecedor dentro de você? Uma parte de mim tentava entender os fragmentos que se espalhavam na frente de todos. E então Lorena jogou a cartada que o festival jamais esqueceria. Uma carta escrita por Helena, confessando tudo. A carta onde minha avó pedia para Lorena se aproximar de Roberto, porque, no fim, a união deles poderia beneficiar todos. Mas o quê? Helena queria levar mais longe o que já parecia errado em tantas maneiras. Vi o rosto da minha avó, uma máscara que de repente revelava suas rachaduras, e Roberto, pálido como nunca, sem perder quase toda a cor de seus traços. Mas o que ele podia fazer? Ali, exposto perante a cidade, sem saber para onde fugir? Minha própria família estava ligada em traições e planos secretos que eu sequer sabia que podiam existir. Pessoas ao meu redor cochichavam, algumas divididas entre solidariedade e fofoca. Uma súbita onda de compaixão passou por mim. Estranho, né? Pensar que justo num bagunça dessas, senti pena de mim e surpreendentemente de Helena. Quais demônios a atormentavam a ponto de chegar nisso? Lorena continuava sua exposição impetuosa. A criança que estava para nascer traria a prova final. Roberto, naquele minuto, se transformou de Porto Seguro a traidor no meu livro de memórias. E Helena, bem, mostrou-me que às vezes os laços de sangue eram os que tinham mais nós para desfazer. E agora, com essa nova realidade batendo à porta, como retomar qualquer fragmento de paz? Enquanto a cena se desenrolava, um vazio começava a encher meu peito. Mas eu sabia que precisava agir. Falar ou calar? Desmascarar Roberto e Helena diante de todos ou escolher outro caminho que ainda não conseguia ver? A história que pensava ser minha era muito mais complexa e distorcida do que mesmo em meus piores pesadelos. O festival, longo e caótico, prometia não ser o fim, mas o começo de mudanças que redescobririam cada pedaço de quem eu era. Porém, enquanto o festival continuava, com sua música e caos, restava a pergunta inquietante: qual seria o próximo ato desse teatro real? E, perdida nesse novo enredo,
quem eu poderia realmente chamar de amigo ou família? E lá estava eu, no meio daquele furacão de emoções e revelações, pensando que nada mais podia me surpreender. Mas eu estava prestes a descobrir o quão errada estava. A multidão ao meu redor mal começava a processar o drama escancarado, quando um grito cortou o ar, ainda mais agudo que os outros. Uma senhora que eu reconheci vagamente como uma antiga amiga da minha avó cambaleava em nossa direção, com um envelope nas mãos. Ela tropeçou até o palco, ignorando os olhares curiosos e as tentativas inúteis de a segurarem. Seus olhos encontraram os meus, e havia algo ali que eu não conseguia entender totalmente. Uma mistura de urgência e tristeza. Sem hesitar, ela me entregou o envelope, os dedos dela tremendo tanto quanto os meus. Você precisa saber disso, ela disse, a voz rouca. Guardado por tempo demais. Aquela frase era um enigma, mas o peso de suas palavras era palpável. Com as mãos trêmulas, rasguei o selo antigo. Dentro, uma série de cartas, escritas por Helena, mas não para Lorena ou Roberto. Eram para minha mãe, Clara. Uma correspondência secreta, escondida por anos. Comecei a ler, as palavras dançando à minha frente. Revelações sobre um segredo antigo da nossa família. Um que envolvia não só traições, mas um crime jamais confessado. Helena confidenciava a Clara algo chocante. Um acidente que ocorrera anos atrás não tinha sido acidental. Meu avô, que todos acreditavam ter morrido de causas naturais, na verdade, tinha sido envenenado. A responsável, minha avó Helena. Em cada linha, ela suplicava o perdão de minha mãe, detalhando um casamento de fachada, construído sobre mentiras e manipulações. As cartas revelavam que minha mãe planejava fugir com outra pessoa, mas Helena, temendo um escândalo, fez o impensável para manter as aparências. O amor entre Clara e Roberto, que eu tenha acreditado ser uma forte amizade, foi um erro de juventude escondido nas fendas do nosso passado. O mundo ao meu redor parecia evaporar. As cores do festival giraram em torno de mim sem sentido, enquanto eu absorvia a cruel ironia dos acontecimentos. Ali, no palco onde segredos haviam sido escancarados, me vi como uma peça de um jogo muito maior. Tudo o que pensava saber sobre minha família se desmoronava a cada linha revelada. E com essa nova realidade, a dor da traição de Roberto parecia pouco diante das revelações mortais de Helena. O silêncio ao meu redor se partiu, quando um trovão retumbou, anunciando a tempestade que se aproximava. Olhei para o céu, buscando respostas ou talvez um sinal. Percebi que, mais do que nunca, estava sozinha diante de um legado de segredos. Então senti a mão da senhora em meu ombro, uma presença calorosa em meio ao caos. Você tem coragem, ela disse suavemente, mais do que pensamos. Seu olhar era o único conforto que eu tinha naquele momento. Mas isso não bastava para responder às perguntas que fervilhavam em minha mente. Como eu lidaria com tudo isso? Que caminho seguir, agora que o mundo da minha infância havia sido completamente destruído?
E então, outra revelação atravessou meus pensamentos. Algo que não tinha percebido antes. E se as cartas que recebi eram apenas uma parte da história? Poderia haver mais segredos esperando para vir à tona? Um nó se formou em minha garganta. Mais perguntas, menos respostas. Pausa dramática. Respiro. A vida tinha virado um completo enigma e eu estava apenas começando a juntar as peças do quebra-cabeça. A chuva começava a cair, fina e fria, como um prenúncio do que estava por vir. Eu estava lá, em pé, com aquelas cartas nas mãos, sentindo o peso de tantas verdades escondidas por anos. Meu coração batia descompassado, uma mistura de raiva, tristeza e pura perplexidade. Como eu podia encarar Helena novamente? E Roberto, então? Aquele que eu acreditava ser meu parceiro leal? A velha senhora que me entregara as cartas ainda estava ao meu lado, me observando com um olhar que misturava pena e compreensão. Tem mais coisas que você deve saber, ela murmurou, como se esperasse meu consentimento para prosseguir. Eu assenti, um gesto quase automático. Meu mundo já estava virado de cabeça para baixo. O que mais poderia me chocar? E foi então que, do meio da multidão, surgiu uma figura alta e desgrenhada, molhada pela chuva que começava a engrossar. Era um homem velho, com olhos que brilhavam de um jeito estranho. Ele caminhou, decidido até onde eu estava, ignorando os olhares curiosos e as gotas que caíam pesadas sobre nós. Eu soube que tinha chegado a hora, ele disse, com uma voz rouca e cheia de tensão. Chegou a hora de todos saberem a verdade sobre o acidente que tirou a vida de Clara. Meu coração parou por um segundo. O quê? Eu consegui balbuciar, minha incredulidade estampada no rosto. Com um gesto dramático, ele se virou para a multidão, que agora estava imóvel, absorvendo cada palavra. Helena não agiu sozinha. Ela foi manipulada, sob a ameaça de que segredos ainda maiores fossem expostos. Mas o culpado, o verdadeiro culpado pelo acidente, está bem aqui entre nós. E não é ela. A multidão estava atônita, as respirações suspensas, esperando pela revelação chocante. Ele apontou um dedo trêmulo para Roberto, que dava um passo para trás, olhando ao redor em pânico. Roberto! Ele gritou, sua voz cheia de raiva e desgosto. Você sabia. Sabia da traição de Clara e ainda assim se casou com nossa família cheia de segredos. Você forçou Helena a fazer isso, ameaçando expor um segredo que poderia destruir ainda mais. A confusão e a traição escancararam um silêncio ensurdecedor. O mundo ao meu redor parecia desmoronar pela segunda vez. Como ele, o homem que eu amava, foi capaz de algo tão vil? Roberto tentava se defender, mas as palavras se perdiam, engolfadas pelo alvoroço que se formava ao nosso redor. A verdade era como um raio que atingiu a todos, quebrando mentiras ao meio. Eu me senti impotente, uma marionete numa peça absurda. Tudo em que eu havia acreditado desmoronava, as traições se revelando como camadas de uma cebola podre, segredos, ainda tantos segredos. O que estava por vir nos dias seguintes e como lidar com meu passado que se reescreveu assim subitamente. Olhando para aquele homem estranho e por suas palavras amargas como a chuva,
Deixei as lágrimas virem. Sentia que era apenas o começo de uma longa jornada de revelações e, quem sabe, redenção. Aquela tarde parecia se alongar, verdade atrás de verdade, até o momento em que tudo o que eu conhecia se despedaçou. A chuva começava a cair de verdade agora. Gotas que perfuravam minha pele como se quisessem penetrar os segredos que ainda não haviam sido revelados. A multidão continuava em estado de choque, capturada por cada reviravolta. Roberto olhava ao redor, visivelmente nervoso, enquanto as acusações pesavam no ar como um fardo impossível de carregar. Eu permanecia parada, absorvendo cada fragmento da verdade até então desconhecida, enquanto a senhora ao meu lado segurava meu braço com força. E então algo completamente inesperado aconteceu. Um grito de dor tomou a praça, mais alto do que qualquer outro som. Era a voz da velha amiga da minha avó que me entregara as cartas. Seu corpo tremeu por um instante e ela caiu pesadamente no chão. Todos os olhares se voltaram para ela, o caos de emoções e revelações sendo súbita e cruelmente pausado. Eu corri para ela, sem pensar, sentindo pânico substituir o choque. "Chame uma ambulância!" eu gritei, a voz falhando um pouco. A chuva parecia se tornar uma cortina fria ao nosso redor, obscurecendo o que era realidade e o que era pesadelo. Enquanto eu tentava entender o que acontecia, a senhora, com olhos opacos, tentou dizer algo. Eu me abaixei, tentando ouvir, sem saber se minhas pernas conseguiriam me manter de pé por mais tempo. Ela murmurou uma última palavra, Marina, antes de seu corpo relaxar completamente. De repente, tudo pareceu parar. Como um filme que pausa na cena mais dramática, eu senti o mundo paralisar. O nome Marina ecoava na minha mente. Uma peça perdida de um quebra-cabeça que eu nem sabia estar montando. Quem era Marina? Eu me perguntava, enquanto lágrimas se misturavam à chuva em meu rosto. E por que esse nome era tão importante para ela? Uma sombra, mais escura que a tempestade, passou por mim. E quando levantei o olhar, percebi uma figura parada à distância, observando com uma intensidade perturbadora. Era uma mulher que ninguém parecia reconhecer, mas que exalava uma aura de segredo e mistério. Ela não disse uma palavra, mas seus olhos me encaravam como se soubessem muito mais do que poderiam contar. A presença dela me deu um arrepio estranho na espinha, quase como se estivesse me chamando para descobrir algo ainda mais profundo e escondido. Havia algo familiar em seu rosto, uma sensação de déjà vu que não fazia sentido, mas que me prendia de uma maneira que não consegui simplesmente ignorar. O destino parecia ter decidido que ainda havia mais camadas para desvendar, mais interpretações a serem inseridas em uma história que eu ingenuamente pensava estar reconstruindo. Aquela mulher, aquele nome e o mistério que os envolvia adicionavam uma nova dimensão à minha dor. Agora, eu precisava descobrir quem era Marina e o que sua história tinha a ver comigo. Sem fôlego, eu olhei ao redor, em busca de pistas, enquanto a chuva continuava a despencar sobre nós. Sua persistência, um lembrete de que a verdade ainda estava, de alguma forma, fora do meu alcance. Sabia que a verdadeira revelação estava por um fio, e que ao puxar esse fio,
costuraria mais uma parte do quebra-cabeça devastador que era a história da minha família. Mas onde tudo isso ia me levar? E quem dentre todos aqueles rostos poderia ser meu aliado? O meu verdadeiro inimigo. Aquela cena ainda estava fresca na minha cabeça. A chuva caía pesada e o clima era carregado, como se a natureza estivesse tentando nos engolir junto com todos os segredos revelados. E eu me lembro da senhora caindo no chão. Aquele último suspiro dela me deixou gelada. E ela disse Marina. Quem era essa Marina, afinal? Esse nome parecia não encaixar em nada que eu conhecia, mas prometia trazer mais reviravoltas. No meio daquele caos, percebi uma mulher diferente, olhando de longe, quase como se estivesse ali para nos observar como advogado em julgamento. Meus olhos se cruzaram com os dela e um calafrio percorreu minha espinha. Havia algo familiar naquele olhar, algo que eu não conseguia explicar. Ela parecia saber mais do que qualquer um ali. A cena estava pronta para mais um bombardeio de revelações. Mas então tudo mudou num piscar de olhos. Do nada, no meio da multidão, um outro grito surgiu. Mas desta vez não era de dor física, era de alma. Um grito-som de raiva e libertação. Olhei e vi um homem correndo em nossa direção, todo encharcado pela chuva. Ele gritava: "Eu tenho provas, todas as provas!" O coração na boca, e todo mundo ali parou para ver o que ele faria. Ele era uma figura meio desconhecida, mas parecia determinado a expor algo. Do bolso do casaco molhado, ele tirou um punhado de papéis, segurando-os no alto como se fossem um troféu. Isso muda tudo. Ele gritou, olhando direto para mim. No meio daquele momento surreal, ele começou a ler. As palavras saíam de sua boca e parecia que a praça toda ia abaixo de tantos murmúrios. Ele expôs numa clareza que doeu que Marina era, na verdade, um nome que encobria uma verdadeira identidade. A filha perdida de Helena, uma que ela teve que esconder para continuar mantendo as aparências, e que por um destino tortuoso era a mãe de Lorena, ou seja, minha prima. A revelação me atingiu como um soco no estômago. Lorena, que até então eu pensava ser apenas uma amiga da família, era, na verdade, nossa família. Cada palavra dele destroçava qualquer fragmento do que eu ainda considerava verdade. A ligação entre Helena, Lorena e todo esse drama estendia-se ainda mais fundo do que eu jamais poderia imaginar. Por que isso estava sendo revelado agora? Quem era o homem que trouxe essas verdades à tona? E por que eu não tinha ouvido nada sobre isso antes? A tensão estava insuportável. As pessoas ao nosso redor começaram a puxar um fio invisível de segredos nunca antes tocados. Eu estava ali, no meio daquilo tudo, sem saber como aquela nova peça se encaixava no meu quebra-cabeça pessoal. Onde exatamente tudo isso ia parar? Cada fibra do meu ser queria respostas, mas no meio de tanta confusão, a única coisa certa era que nada mais seria como antes. Eu queria gritar para o mundo parar, me dar um momento para processar, para respirar. Mas a vida, ela nunca para por coisa alguma. Enquanto a chuva caía sem parar, percebi que mais do que nunca precisava encontrar a verdade inteira, aquela que ninguém ousava revelar. Ainda assim, no meio da tormenta de segredos, uma única pergunta ecoava em minha mente. Quem mais estava envolvido e
E o que mais se escondia na história turbulenta da minha família? A chuva ainda caía pesada naquela praça, e o peso do que acabara de descobrir tornava o ar quase irrespirável. Sentia como se meu mundo estivesse desabando uma peça de cada vez, à medida que cada segredo vinha à tona. Eu não conseguia parar de pensar no nome Marina e na mulher misteriosa que não tirava os olhos de mim, surgindo do meio daquele caos como uma sombra de segredos antigos e mal resolvidos. Enquanto eu tentava processar tudo, o murmúrio na multidão começou a crescer novamente. Todos estavam inquietos, esperando por mais, como se um anúncio se aproximasse. Foi então que a mulher estranha, que eu agora via mais de perto, deu um passo à frente. Seus olhos eram como uma tempestade, carregando uma verdade oculta que parecia ressoar com cada gota de chuva. E de repente, ela gritou, sua voz cortando o barulho crescente como uma faca. "Marina, sou eu!" ela declarou, e o silêncio caiu como um raio ao nosso redor. As pessoas ao nosso redor pararam, presas em um estado de atenção absoluto. Meu coração batia forte, e eu senti um calafrio percorrer minha espinha. O nome que ecoava desde aquele sussurro final da senhora. Agora estava ali, na minha frente, personificado num olhar que parecia decifrar o meu. O choque foi tão grande que quase não percebi que ela já estava explicando segredos que há muito tempo deveriam ter sido desenterrados. Marina olhou diretamente para Helena, um desafio claro em seu rosto. "Você fingiu minha morte ao nascer", ela exclamou, deixando a todos atordoados. Eu mal conseguia respirar. Minha avó, que tinha sido um símbolo de severidade e autoridade, parecia murchar sob aquela acusação. Os segredos de Marina continuavam a fluir, cada palavra como um golpe direto. Na realidade, ela nunca tinha desaparecido, mas fora enviada para viver com outra família, longe da bagagem e dos estigmas de nossa história conturbada. A revelação me deixou sem chão. Minha mente estava uma tempestade de perguntas. Como Helena pôde fazer isso? Por que decidir trazê-la de volta agora, naquele momento de caos? E no meio de tudo isso, Roberto estava imóvel, parecendo absorver seu papel na complexidade crescente daquela história. Eu olhei para Marina, tentando juntar os pedaços. Roberto reagia, mas suas palavras se perdiam no tumulto. Eu vi tudo com clareza, não só os escândalos recentes, mas toda a linha intrincada de enganos e decepções que trouxeram todos nós até ali. Era como ver um quebra-cabeça se montar na minha frente, revelando uma imagem que eu nunca esperei ver. Então, Marina fez algo que paralisou todos ao redor. Ela se virou lentamente para mim. "Eu não sou apenas parte do passado", ela anunciou. "Você merece saber quem realmente é." E a verdade não para aqui. Meu estômago revirou. A promessa de mais revelações estava ali, ecoando em sua voz. O que poderia significar? Toda essa confusão parecia apenas arranhar a superfície de algo ainda mais profundo. E então, como que para tornar o momento ainda mais surreal, um trovão reverberou ao longe, marcando o que parecia ser o prelúdio de mais segredos que precisariam ser desvelados. Estava claro que a tempestade que tínhamos começado a enfrentar era apenas o início e eu precisava estar pronta para enfrentar o que estava por vir. Marina estava diante de mim
revelando-se como um fantasma que eu nunca soube que existia. O choque nos rostos ao redor era quase palpável, enquanto a chuva teimava em cair, teimosamente insistente, como se quisesse lavar os pecados de todos ali. Meu coração estava aos solavancos, tentando acompanhar tantas revelações de uma só vez. A pergunta que não me largava era: por que agora? Ela continuava: eu sou parte da história que nunca te contaram. Sua voz era firme, mas havia-lhe a tristeza que parecia antiga, pesada de segredos guardados por anos demais. Estou aqui porque chegou a hora de conhecer a verdade. Toda a verdade. As palavras dela faziam eco dentro de mim, como se tivessem sido ditas com a força de uma profecia. Mas o que ela dizia a seguir nos deixaria sem chão. Marina apontou para Alex, o homem que até então eu acreditava ser apenas um rosto curioso em meio ao tumulto. Eu não tinha notado até então, mas ele estava tenso, esmagado pela importância daquilo que sabia. O que nenhum de vocês sabe, Marina começou, seu tom revelando uma mistura de dor e desdém, é que Alex é meu irmão. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor, logo quebrado por murmúrios chocados e olhares confusos. O impacto desse mero detalhe era devastador. Tudo em que eu acreditava estava se transformando em fumaça. Um irmão oculto? O que mais tinha sido escondido? Ainda tentando digerir tudo isso, Alex, finalmente quebrando seu silêncio, começou a falar. Eu sabia de tudo isso. Há anos. Eu tentei esquecer, seguir em frente, mas a verdade teima em se mostrar. E olhou para mim, seus olhos carregando um pedido de compreensão que eu não estava preparada para dar. Você merece saber o que realmente aconteceu com sua mãe, Clara. Havia mais? Eu me perguntei, sentindo-me como uma peça de xadrez em um jogo maior do que eu poderia imaginar. Depois que Clara morreu, Alex continuou, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Houve muito que não foi dito. Ela foi vista pela última vez com Marina e... Não minta, Alex! Marina interrompeu, sua voz rompendo como um trovão. Eu estava lá. Eu vi quando ela... Mas antes que Marina pudesse completar sua frase, um grito cortou o ar. Uma voz familiar. Uma que eu não ouvia há anos. Virei-me em direção ao som, o coração quase parando em meu peito. E lá estava ela, Clara. Minha mãe, dada como morta há tanto tempo, estava ali, sussurrando meu nome entre lágrimas. Estava viva. Misericordiosamente viva. O mundo parou. Não sabia se corria, se parava para acreditar no que via. As lágrimas caíam de mim como a chuva ao nosso redor. Mas era verdade. A verdade que ninguém poderia ter inventado. Clara estava ali, em carne e osso, olhos nos olhos, trazendo consigo o fantasma de uma história que nunca, jamais eu poderia ter imaginado. E agora? Como alguém poderia, processar isso tudo? A multidão estava em alvoroço, mas para mim eles desapareceram. Só restava Clara, sua presença inexplicável que prometia mais revelações. Mais coisas ocultas naquelas sombras de histórias não contadas. Quem mais se esconderia por trás daquela face que teria sumido no tempo? Que nova verdade essa revelação carregaria para mim, mudando para sempre
tudo que eu pensava ter conhecido. De repente, tudo mudou naquele instante. Como se o universo tivesse decidido jogar todas as suas cartas de uma vez só. Lá estava minha mãe, Clara, viva, sorrindo para mim com lágrimas nos olhos. O mundo à nossa volta virou uma mancha borrada. Só ela importava. Tremendo, me aproximei dela como se estivesse em um sonho ou um pesadelo. Não dava mais para saber. Mas então, algo me chamou a atenção. Marina gritou. Essa não é a sua mãe! Não realmente! Então o universo, que gosta de nos pegar desprevenidos, soltou sua última bomba. Marina se virou para a mulher que eu achava ser Clara e, com uma voz trêmula, disse: Mostre quem você realmente é. A mulher hesitou, as lágrimas ainda brotando em seus olhos. Ela respirou fundo antes de remover uma peruca cuidadosamente. Era uma máscara simples, mas revelou um rosto totalmente diferente. Uma estranha, uma impostora. Eu cambaleei para trás, o choque me empurrando como uma onda violenta. Não era a minha mãe. Quem era ela, afinal? A multidão prendeu a respiração coletivamente. O rugido do festival ao nosso redor parecia mais distante do que nunca. Não havia mais som de feiras ou conversas animadas, apenas o suspense de um momento impossível de se imaginar. Ela olhou nos meus olhos, sinceridade misturada com culpa. Meu nome é Beatriz. Eu fui enviada para dar a você esperança, uma trégua. A voz dela rompeu o silêncio, um som rouco, quase uma súplica. Mas havia mais, claro. Como podia não haver? Beatriz, ou quem quer que fosse, agora confessava algo que mudaria todo o contexto. Eu fui contratada por Helena. Ela murmurou, o nome da minha avó pairando no ar como uma sombra escura. O coração afundou no meu peito. Minha própria avó, manipulando assim? O que Helena queria ao me dar a ilusão de reencontrar minha mãe? Era uma jogada cruel demais. Helena, quieta como estátua, encontrou meus olhos no tumulto. Lágrimas que eu nunca pensei que existissem escorriam de sua face enrugada. É como ver um personagem, digno de uma tragédia shakespeariana, se desmanchar ali, ao vivo, sem um roteiro de salvação. Suas mãos tremiam, e na sua voz uma verdade que não podia ser mais escondida. Eu não queria que você sofresse, mas precisava que você soubesse. De tudo, ela disse, as palavras arranhando o ar. Tudo ficou claro. Alguma vingança complexa, algum acerto de contas, alguma linha final de segredos que precisavam ser desenterrados por qualquer meio necessário. Marina, a irmã perdida, o mistério de quem eu realmente era, todas as tramóias enredadas envolvendo traições e falsas famílias. Cada ato parecia parte de uma peça de teatro terrível, com Helena no papel de diretora. O drama nunca acaba, parece. A chuva começou a aumentar, lavando o chão ao nosso redor. Enquanto cada um de nós ficava ali, imerso em pensamentos e sentimentos incompreensíveis, eu podia ver nos olhos de Marina um conflito semelhante ao meu. Ela e Beatriz, supostamente uma esperança enganosa, estavam agora entrelaçadas no emaranhado da nossa árvore genealógica confusa, me deixando à deriva
em busca de algo verdadeiro, algo que ainda pertencia inabalável ao meu coração. Depois que a tempestade passou, voltamos os olhos um para o outro, e então, como se guiados por um pacto silencioso, sabíamos que a busca por respostas não terminava ali. O que restava era pegar os cacos das revelações e, quem sabe, reconstruir quem éramos a partir daquele ponto. O que seria de minha história e daqueles ao meu redor? Essa era a pergunta que eu precisava urgentemente responder. A chuva caía como se quisesse varrer de vez toda aquela confusão. Olhei ao redor, cada rosto molhado, cada olhar fixo na cena que parecia mais um filme do que vida real. Minha cabeça estava um caos, tentando juntar cada peça daquele quebra-cabeça insano. Minha mente voltava ao rosto de Helena, abatida, mas surpreendentemente aliviada. Era como se toda aquela verdade enterrada finalmente saísse de dentro dela, como um tumor removido. Ver Marina ali, revelada como irmã, mudava toda a percepção que eu tinha da família. Quem diria que a verdade é um poço tão fundo? E Roberto ficou ali parado, em silêncio, perdido no turbilhão. Ele tentou tantas vezes se explicar, mas as palavras não encaixavam mais. E havia Lorena, minha prima, sem saber para onde olhar, como se um tornado tivesse passado e levado tudo dela. Era difícil demais absorver tudo isso. Não sabíamos mais onde estava a lealdade, onde estava o amor verdadeiro. Foi então que Beatriz se aproximou, ainda com o rosto meio escondido pela chuva e pelo que restava da máscara. Eu só quis ajudar, ela disse, tentando mostrar que sua intenção não era ferir. E, meio àquela bagunça, senti pena. Pena dela, pena de mim, pena de todos que ali estavam tentando agarrar qualquer migalha de verdade. O festival ao redor retomava lentamente, como se quisesse fingir que nada tinha acontecido. Mas sabíamos que nada seria como antes. As cicatrizes estariam lá para sempre. Vamos voltar ao começo, ouvi Marina sussurrar. E naquele momento, senti que a única saída seria reconstruir, pouco a pouco, nossa história. Quem sabe descobrir que, no fundo, ainda havia algo de bom. Agora, olhando para trás, sei que aquele dia no festival mudou tudo. Todos nós nos olhamos diferente depois daquele tumulto. Aprendemos que segredos têm um peso e, às vezes, só a verdade liberta. Um futuro ainda tinha que ser escrito, mas com a certeza de que faríamos diferente. E é isso, pessoal. Agora você sabe como tudo terminou. Ou talvez começou de novo. Mas não acaba aqui. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias que vão te prender do início ao fim. Esmague aquele botão de like, isso ajuda muito. Minhas palavras são só o começo e vocês, nos comentários, completam o resto. Compartilhe essa história com seus amigos. Deixe que eles sintam esse turbilhão de emoções também. Esta é a hora. Este é o momento. Até a próxima, galera!